Boa noite, meus iluminados e minhas iluminadas, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja louvado. Mais uma noite, mais um estudo. Hoje o nosso estudo é sobre o amor de Deus. Vamos começar? Qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará bens aos que lhes pedirem? Mateus capítulo 7, versículo 9 a 11. Não se conhece na terra amor maior que dos pais pelos filhos, sejam eles desobedientes, desajuizados ou facínoras. Tem os defeitos que tiverem, nem por isso seus progenitores os renegam ou deixam de estimá-los. Não raro, esses filhos abandonam o lar para se entregarem a toda sorte de aventuras, ou então cobre a família de vergonha com seus desatinos. Mas ainda assim, embora de alma opressa e coração traumatizado pela dor, os pais não cessam de abençoá-los, nem se cansam de auxiliá-los por todos os meios ao seu alcance, esperançosos de que, mais dia, menos dia, tomem juízo, emendem-se e retornem ao bom caminho. Malgrado eles próprios estejam longe de serem modelos de virtude e de bondade, conquanto se ressintam também de clamorosas falhas de caráter, isso não obsta a que façam todos os sacrifícios inimagináveis para o bem daqueles a quem deram o ser. É tão grande a força e tão maravilhosas são as faculdades do amor paternal. Nenhum homem, diz Jesus, seria capaz de trair a confiança que sua condição de pai inspira ao filho. E pois quando este lhe peça um pão ou um peixe com que saciar a fome, de forma alguma irá dar-lhe em substituição uma pedra ou uma serpente. Isto seria uma aberração de sentimentos que, por natureza, se encontram até nos reprodutores infra-humanos. Pois bem, se nós homens, com todas as nossas imperfeições, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, se fazermos depender a nossa alegria de suas alegrias e a nossa felicidade da felicidade deles, que dizer de Deus, meus irmãos, nosso Pai Celestial? Quanto maior não será a sua solicitude, o seu desvelo e a sua ternura para conosco. Não se infira daí, entretanto, que, por muito nos amar, Deus deva satisfazer a todos os nossos caprichos e vontades, como fazem certos pais insensatos, que, a pretexto de não criar complexos em seus filhos, entende ser de boa praxe darem que deem livre expansão aos seus instintos e más tendências inatas, quando seu dever fora precisamente o contrário, dominar esses instintos, sofrear essas más tendências e com pulso firme imprimir-lhes uma direção na vida. Porque muito nos ama, agindo inteligentemente, como nenhum pai humano saberia fazê-lo, Deus só nos concede aquilo que seja útil ao nosso aprimoramento, a nossa evolução, recusando-nos tudo quanto possa acarretar sérios danos a nós e ao outrem. Às vezes, para que ganhemos experiência, cede às nossas rogativas e nos enseja a posse de algo para cuja utilização não estamos ainda suficientemente preparados. Os dissabores e decepções que, em tais circunstâncias,
viermos a sofrer, ser-nos-ão proveitosos, pois farão que nos tornemos mais ponderados. Via de regra, porém, o Pai Celestial deixa de ouvir as nossas súplicas, quando aquilo que pedimos, em vez de ser um benefício, venha constituir-se uma pedra de tropeço em nosso destino, para dar-nos coisas muito diversas, geralmente recebidas a contragosto, quais sejam doenças, pobreza, dificuldade, entre outras adversidades. Por ser isso exatamente o que mais convém à nossa alma, para que progridam e se ponham em condições de, no futuro, conhecer outros gozos mais puros e mais duradouros, que não os grosseiros e efêmeros prazeres da matéria. O estudo de hoje, meus irmãos, nos mostra o quanto esse amor de Deus por nós é ilimitado e grande e vai muito além do amor que a gente pode dar, né? Porque nós somos seres imperfeitos. E Deus, em sua perfeição, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente, então muitas das coisas Ele vai dar um não pra gente, para que a gente não venha sofrer lá na frente. Para que isso não seja pedra de tropeço na nossa evolução, para que a gente não venha progredir. Porque o que Deus mais quer em nossas vidas é que nós sejamos felizes, vitoriosos e que sejamos moralmente e espiritualmente evoluídos, que saibamos agir no amor para com todos, saber perdoar, saber amar, saber se resignar, ser humilde, pacífico, né? E muitas das vezes a gente não consegue agir dentro dos 10 mandamentos. Como que Deus dando tudo pra gente, a gente vai fazer esses 10 mandamentos? Então a gente precisa dos nãos, porque nós precisamos estar reto no caminho. E muitas das vezes a gente se desvia do caminho de Deus, né? Como o filho pródigo, que quer viver as coisas do mundo e quando se vê numa situação de fundo do poço, ele se arrepende e pede para o Pai que o perdoe. Só que a gente sabendo disso, para que nós vamos nos desviar do caminho, meus irmãos? Se a gente já tem o conhecimento, que a gente sabe que certas coisas são transitórias, não agrega, ela só agrega naquele momento ali. E Deus quer nos dar uma coisa que é eterna e não uma coisa de momento. E o mundo nos oferece coisa de momento. E nós, como pais que somos, que vamos ser também, que alguns não são ainda, a gente não tem que satisfazer todos os caprichos dos filhos, porque Deus não faz isso conosco, para que eles não venham sofrer na vida. A gente tem que dominar esses instintos nos filhos como Deus domina os nossos. A gente tem que frear as más tendências em nossos filhos, como Deus faz conosco. E a gente tem que ter pulso firme, porque a gente tem que dar uma direção para esses filhos, como Deus faz conosco. Então, nem sempre os nossos caprichos e as nossas vontades vão ser atendidas pelo Pai Celestial, porque Ele sabe que vai ser motivo de queda. Ele não quer que nós caiamos, que a gente se perca pelo caminho, que a gente sofra. Ele quer que a gente seja feliz, que a gente vai sempre em frente, mas pelo caminho reto, sem se desviar, sem se desfocar, sem com que as coisas mundanas venham nos tirar o foco. Porque o caminho é reto, é rápido, ele é estreito,
mas ele é rápido. Se você for reto, você chega muito mais rápido. Então não vamos deixar com que as coisas nos disperse a atenção. Sejamos vigilantes, meus irmãos, e tenhamos total certeza desse amor para com Deus. Se nós, imperfeitos que somos, sabemos amar nossos filhos, sabemos que toda regra há uma exceção, mas a exceção é a minoria, né? Então, se a gente consegue fazer o bem para esse serzinho que está em nossas mãos, que foi empréstimo, que a gente vai ter que dar conta de tudo que está acontecendo na vida deles, pelas coisas que a gente deixou de educar, né? Então, que nós tenhamos essa convicção mesmo, meus irmãos, firme no nosso coração desse amor de Deus para conosco, tá? Que o estudo de hoje traga a reflexão necessária para vocês, que vocês possam compreender esse amor paternal de Deus para conosco. Desejo uma boa noite, que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Até amanhã. Fiquem com Deus.